A paz do Senhor, queridos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, em nome de Jesus. Vamos lá engrandecer esse Deus maravilhoso que cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia, nos mínimos detalhes, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor colocou muito forte ao meu coração como tema de hoje. Como ser cheios do fogo do Espírito Santo. Aleluia, como ser cheio, aleluia, do fogo do Espírito Santo. É algo extraordinário que o Senhor tem para compartilhar com você. Eu vou dar algumas dicas, aquilo que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com vocês, para que vocês venham a desfrutar desse algo extraordinário, de estar sensível, de poder ouvir a voz dele mais e mais, em nome de Jesus. Mas antes disso, vamos orar. Vamos convidar esse cheiroso, vamos convidar esse amigo Espírito Santo em nome de Jesus? Não esqueça, sempre eu desligo a câmera para que venhamos a orar e você não olhe para mim, mas se conecte com o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá? Querido Deus, querido Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu convido agora a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo sobre este lugar. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, eu convido, Pai, essa doce e maravilhosa presença, Pai, porque eu estou entregando toda a liderança do meu ser, da minha vida e de tudo que sou para Ele. E para Ti, ó Pai, para o Senhor Jesus. Oh, Pai amado, eu só tenho que te agradecer, te glorificar, te engrandecer, Pai amado. Porque tudo que eu sou, tudo que tenho é para Ti. Oh, Pai amado, eu só tenho que te engrandecer e te glorificar e te exaltar. Oh, Pai amado, toda a honra e toda a glória para Ti. Te entrego esse altar em adoração. Te entrego essas primícias, tudo que sou, tudo que tenho para Ti. Oh, Pai amado, mesmo sendo falha e imperfeita, Pai, mas eu te entrego, Pai, todo o meu corpo, minha alma e meu espírito. Pai amado, entrego cada um, Senhor, que está aqui, Pai, que vai entrar, que vão assistir depois. Pois o Senhor sabe quem são, o Senhor conhece a história, o Senhor sabe daquilo que precisa, Senhor. Mas vai tocando, transformando, para que venham ser cada vez mais cheios do Teu Espírito, Senhor. E que eles venham transbordar da Tua gloriosa presença, Senhor. Porque muito mais além do que pedimos e sonhamos, é o que o Senhor tem preparado para todos aqueles que anseiam, aleluia, e anseiam verdadeiramente dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro dos seus corações. Oh, Pai amado, só o Senhor conhece tudo aquilo que está dentro de cada um. A sinceridade, a fidelidade de estar a Ti, Senhor, glorificando a Ti em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às dores que passam diariamente. Mas permanece fiéis a Ti, Senhor. Essas pessoas permanecem fiéis a Ti, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome e dizendo o quanto és grande no seu lar, para onde quer que elas venham passar. Mesmo diante das afrontas do inimigo, elas permanecem de pé. Essas pessoas permanecem cada vez mais ansiando e querendo aprender mais de Ti. Conhecer mais e mais a Tua voz. Conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Então dá força, ajuda e faz com que essas pessoas venham ser cheias e transbordantes da Tua gloriosa presença. Oh, Pai amado, e muito mais além, que elas venham ser cheias do fogo do Espírito Santo. Oh, Pai amado, para que elas venham ser sensíveis de tal forma, Senhor, que essas pessoas venham ser usadas por Ti, Senhor, como instrumento Teu, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia, cheia de autoridade, verdade, Pai. Oh, aleluia, intimidade, em nome de Jesus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, se faz presente cada vez mais na vida de cada uma dessas pessoas, para que o Teu nome venha a ser glorificado cada vez mais em nome de Jesus, Pai. Porque Teu nome tem que ser glorificado mais do que já é. E tudo é por Ti e para Ti são todas as coisas. E se faz presente, Pai, em nome de Jesus, na vida de cada um. Dando livramento, cuidando, restaurando, libertando, curando, salvando, Senhor, esse Teu povo. Porque quanto nós buscamos a Tua face, quanto mais nós buscamos, mais da Tua gloriosa presença, mais desse fogo, aleluia, é derramado sobre a nossa vida quando nós nos posicionamos. Só temos que Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, e você diz amém. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você sobre realmente o que é ser cheio. Aleluia. A diferença, tá, queridos? Ser cheio do Espírito Santo e ser cheios do fogo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo e do fogo são situações distintas que o Senhor derrama sobre cada um de nós.
Ser cheio do Espírito Santo é no momento quando nos rendemos para Jesus Cristo. Ou seja, quando você diz sim ao Senhor Jesus Cristo, você é tomado, aleluia, você é cheio do Espírito, você passa a habitar dentro de você o Espírito Santo, e ele passa a habitar dentro de você por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas ser cheio do fogo do Espírito Santo é totalmente diferente. E aí acontece, esse fogo do Espírito Santo, aleluia, vem sendo derramado depois, aleluia, de um tempo, de uma trajetória, ou aleluia, quando você está na comunhão unânime com o Senhor, aleluia. E o Senhor colocou muito forte ao meu coração como esse tema, e me levou, aleluia, ao texto lá de Atos dos Apóstolos. Para muitas das pessoas dizem assim, mas Claudiana, os discípulos aqui, aleluia, eles foram cheios do Espírito Santo. Sim, a Bíblia fala que eles foram cheios, mas vocês não estão entendendo, eles foram cheios do fogo do Espírito, porque quando a gente observa no versículo 3, fala sobre fogo. Oh, aleluia, por que eu digo para vocês que eles foram cheios do fogo? Porque no momento que Jesus ministrava para eles, aleluia, eles já estavam sendo alimentados da palavra, eles estavam sendo alimentados, aleluia, nutridos pela própria palavra, que é Jesus. E Jesus, aleluia, e o Espírito Santo e o Pai estavam lá. Então eles estavam agindo de forma diferente. Como assim, Claudiane? Aleluia, os discípulos estavam recebendo do próprio Deus, do próprio Pai, do próprio Espírito Santo único, aleluia, para que eles viessem a ser, aleluia, discipulados. Mas nesse momento de Atos dos Apóstolos, foi aí que o Espírito Santo falava para mim. Aqui eles foram cheios do fogo do Espírito Santo, que é algo mais intenso, onde eles transbordavam de uma autoridade, aleluia, totalmente diferente. E que hoje, aleluia, muitas das pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo, ou aleluia, falar em outras línguas. Lembre-se, falar em outras línguas são dons, mas aleluia, para poder, aleluia, realmente manifestar mais e mais esse fogo do Espírito, aleluia, que deve, aleluia, ser cada vez mais dentro de nós anseiados, você precisa também fazer umas coisas que é necessário, tá? E eu vou compartilhar com você. E o texto diz assim, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e diante, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Vamos lá para você entender. Nesses versículos é bem claro. Nós observamos no decorrer que eles foram cheios do fogo do Espírito Santo. E porque hoje, muitas das vezes, nós observamos que dentro da igreja, dentro dos ministérios, onde as pessoas congregam, não existe tantos milagres, não existe tantos prodígios, para que venham a pessoa ser liberta, curada ou transformada. Porque no processo de transformação precisa que, aleluia, essas pessoas deem acesso ao Espírito Santo. Mas nesse momento aqui, eles estavam de forma unânime, eles estavam vivendo a sua vida de renúncia verdadeiramente. De uma forma tão intensa que eles estavam em comunhão uns com os outros, mas ao mesmo tempo a comunhão deles era tão intensa com o Senhor, eram tão intensa uns com os outros, e eles estavam na mesma sintonia de espírito, aleluia, que eles, de certa forma, vamos colocar assim, que eles estavam, aleluia, orando de forma unânime, aleluia, com o mesmo sentimento, com o mesmo temor, com a mesma reverência, todos eles da mesma forma. E é o que eu acho impressionante, e que esse derramado fogo do Espírito foi algo intenso. Porque no momento que foi intensificado, foi derramado sobre eles, aleluia, eles foram revestidos de uma autoridade totalmente sobrenatural. Uma autoridade onde eles não tinham medo, onde eles eram destemidos, mas ao mesmo tempo, queridos, eram de uma autoridade revestida realmente de poder. Um poder, aleluia, que veio do céu. Um poder, aleluia, que o próprio Deus entregou para eles. Para que vocês venham entender.
Aleluia! O próprio Senhor Jesus deixa bem claro nas vezes que visitava eles, dizendo assim, olha, vocês recebam o Espírito Santo. E quando das vezes eu perguntava ao Espírito Santo o porquê desse versículo, o porquê dessa parte desse versículo, se eles já estavam cheios, aleluia, que eles foram cheios aqui não. Aqui eles foram cheios do fogo do Espírito Santo. E no momento que eles foram cheios do fogo do Espírito Santo, automaticamente mais transbordante da glória e da presença do Espírito Santo, eles, aleluia, foram totalmente transformados. Transformados, querido, transformados. Aleluia! E por isso que o Espírito Santo falava para mim, para eu dizer para vocês. Quando as pessoas se rendem para Jesus, elas já recebem o Espírito Santo. Assim como Jesus também falou com os discípulos. Aleluia! Lá em João capítulo 20, aleluia, versículo 21 e 22 diz assim. Disse depois Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Jesus já estava entregando o Espírito Santo. Jesus já decretou sobre ele. Eles já receberam o Espírito Santo porque creram na palavra. Aleluia, eles creram na palavra e automaticamente a posição de ele estar lá com Jesus depois do ressurreto, ter sido ressuscitado pelo próprio Espírito Santo, pelo nosso Deus. Aleluia, eles creram na palavra. Eles creram em Jesus, então automaticamente eles estavam prontos para receber o Espírito Santo. Mas quando Jesus fala, aleluia, glória a Deus, quando Jesus fala para eles permanecer em Jerusalém, é para eles receber o fogo do Espírito Santo, para que eles viessem a ser revestidos de poder, aleluia, e de um poder sobrenatural, um poder que vem proveniente do Pai, porque o Espírito Santo já estava dentro deles, porque eles já tinham recebidos. Eles já tinham recebido, eles já tinham crido na palavra, eles já acreditavam na palavra, eles já acreditavam que Jesus ressuscitou e eles já estavam, aleluia, com Jesus 40 dias e 40 noites. Aleluia, eles estavam com Jesus, aleluia, no período que Jesus estava na terra, depois de estar ressuscitado. Jesus permaneceu na terra ensinando, instruindo ele durante 40 dias. Mas você precisa entender, para que eles fossem ser cheios do fogo, aleluia, era de uma autoridade, de uma forma totalmente diferente. Eles permaneceram, não só os 40 que eles ficaram com Jesus, mas os 10 dias em preparação. Porque foram 50 dias depois de Pentecostes. Aleluia, para que você entenda o algo extraordinário que Deus está nos ensinando. Os discípulos já tinham, assim como vocês já têm. Talvez você já tenha dito sim ao Senhor Jesus Cristo, mas você já é cheio do Espírito, sim. Ele já habita dentro de você porque você já aceitou o Senhor Jesus. Ele já está dentro de você, então você já está cheio do Espírito. Então ele já tomou, aleluia, todo o compartimento dentro de você. Aleluia! Alguns compartimentos pelas quais precisam ser libertos são alguns compartimentos da alma. Mas o lugar onde ele habita, oh, aleluia, é o lugar onde está o Espírito pelo qual Deus soprou sobre toda a humanidade, que é o sopro de vida, e ele habita dentro de nós aqui. No centro do sopro, se você perceber, ele habita aqui no centro. Por quê? Porque é onde habitam os pulmões, onde nós respiramos e ao mesmo tempo está o nosso coração. Porque tudo está interligado, Deus sabe de todas as coisas. Ele coloca em lugar estratégico. Mas você precisa compreender como assim, Claudiane? Como assim eles foram cheios do Espírito Santo? Aleluia, esse Atos dos Apóstolos diz que eles foram cheios do fogo do Espírito Santo. Uma autoridade sobrenatural, eu repito para você, para que eles viessem a fazer aquilo que o Espírito Santo, aleluia, lhe direcionavam. Como assim? Para onde o Espírito Santo mandava eles iam. Aquilo que o Espírito Santo mandava eles fazer, eles faziam, porque eles precisavam desse fogo do Espírito, para que eles viessem a ser sensíveis, aleluia, à voz do Espírito Santo totalmente, mesmo sendo seres humanos, mesmo sendo falhos, assim como eu e você. Porque assim como eu e você nos rendemos a Jesus, já dissemos sim. Se você já disse, glória a Deus. Se você não disse, se renda enquanto é tempo, para que sua alma não venha perecer. Mas o Senhor é fiel, porque se te trouxe aqui é porque Ele quer te salvar, porque Ele te ama. Ele não te esqueceu. Ele sabe o desejo de poder, aleluia, do seu desejo de estar na presença dEle. E Ele sabe, aleluia, o seu coração. Mas é necessário essa transformação sua. É necessário você se posicionar para com o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus!
Porque, na verdade, João batizou com água. Aleluia. Glória a Deus. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Quando ele diz isso, querido, algumas traduções dizem assim, ó. É o próprio poder. Quando ele diz assim, vocês vão ser revestidos de poder. É o poder, queridos. Que vão estar sobre eles porque eles já estavam com o Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava dentro deles. O Espírito Santo, eles creram na palavra, e todo aquele que crê na palavra e confessa, eles já confessavam. Por que eles já confessavam? Porque eles já estavam ouvindo Jesus. Durante os 40 dias, enquanto Jesus ministrava, o próprio texto lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, mesmo deixa bem claro. Jesus ensinou e passou um tempo ensinando. O versículo diz assim, o versículo 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias. E falando do que respeita ao reino de Deus. Ou seja, Jesus permaneceu na terra depois de ressuscitado. Aleluia, ele permaneceu 40 dias, dando as instruções aos discípulos e todos aqueles, porque não eram só os discípulos que viram ele ressuscitado. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Eu creio que foi o apóstolo Paulo que disse que foram mais de 500 pessoas. 500 pessoas viram Jesus. Mas nesse momento aqui do fogo do Espírito foram 120. Por quê? Aí devemos nos atinar. Devemos perceber o que é que acontece hoje em dia. O que o Espírito Santo está bradando dentro de mim para dizer para vocês. Foram 500 pessoas que viram Jesus Cristo ressurreto, aleluia, ressuscitado. 500 pessoas. E essas 500 pessoas, elas permaneceram buscando a presença do Senhor Jesus? Não foram todas as pessoas. Não foram todas as pessoas. O texto é bem claro aqui em Atos, que permaneceram unanimemente juntos, 120. Porque nós podemos observar que é isso que acontece dentro da igreja do Senhor. É onde nós podemos observar que existem lugares, aleluia, que se posicionaram, que viram os milagres do Senhor, que creram na sua palavra. Mas eles estão frios. Ou muitos deles estão mornos. Ou muitos deles, queridos, aleluia, anseiam pela presença e precisa, aleluia, mais e mais conhecer. Porque quanto mais vai buscando, mais vai descobrindo como é maravilhoso descobrir quem é Deus. Oh, queridos, nesse momento aqui, essas 500 pessoas não estavam aqui. Eram 120 só. Que foram cheias do poder, do fogo do Espírito. E como eu já expliquei para vocês, o fogo, aleluia, é totalmente diferente de ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito, querido, não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito não é falar em línguas. Ser cheio do Espírito é você crer na palavra do Senhor. Ser cheio do Espírito é quando você crê no Evangelho de Jesus, que Ele morreu e ressuscitou e você se posiciona para com Ele. E quando você se posiciona em meio à sociedade, na maneira de falar, na maneira de vestir, aleluia, e mesmo que você ainda tenha algumas coisas que você sabe que está precisando se consertar, aleluia, você começa a perceber que não consegue mais agir da mesma forma. E aí começa o processo de trabalhar do Espírito Santo dentro de você. E que para ser cheio do fogo do Espírito, aleluia, você tem que ser liderado e guiado pelo Espírito. Você primeiro precisa pedir. Você precisa clamar. Você precisa dizer a Ele, Espírito Santo, está raso. Eu quero mais. Eu anseio por mais. Eu não quero permanecer nesse lado raso. Porque assim como Ezequiel foi instruído, foi levado pelo anjo, aleluia, o anjo mostrando em cada repartição do seu corpo, água no joelho, água nos pés, água nos joelhos, água nas canelas e assim sucessivamente até chegar nos ombros, depois mergulhar. É que venhamos a estar imergidos completamente dentro aleluia, da profundidade com Deus. E mergulhar na profundidade, queridos, é no momento que nós somos cheios do fogo do Espírito. Onde nós passamos a ser tão sensíveis à voz dele. Aleluia, tão sensíveis, aleluia, tão sensíveis que nada, nem ninguém nos abala. Pode acontecer qualquer coisa, qualquer pessoa se levanta e usada pelo inimigo, mas nada. Assim como aconteceu com esses discípulos. Eles foram cheios do fogo do Espírito. Eles foram cheios do fogo do Espírito. Mas Claudiane, a Bíblia diz que foram cheios do Espírito. Queridos, eles já tinham o Espírito. E algumas traduções vão dizer que eles foram cheios de poder.
É o fogo do Espírito que revela o poder. É o poder, queridos. Jesus já tinha entregue, já ele, o Espírito Santo. Jesus já tinha entregue lá em João, vou repetir, lá em João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Ah, não, mas está apontando lá para Atos dos Apóstolos. Não, querido, eles receberam. Eles receberam, eles foram cheios já com o Espírito Santo. Porque eles creram na palavra. Eles viram o ressurreto em sua frente. E ele passou 40 dias e 40 noites ministrando para ele. Foram alimentados pela palavra. Mais e mais do que eles já estavam. Mas quando eles estavam aqui em Atos dos Apóstolos, eles estavam prontos para receber o fogo do Espírito. Porque no momento que eles foram cheios do fogo do Espírito, nada paravam ele. Ninguém paravam eles. Mas observe, ser cheio do Espírito, ao Espírito Santo habitar, não quer dizer, aleluia, que todos permaneceram. Assim como existem muitas das pessoas dentro dos ministérios e das congregações, que se dizem cristãos, que já disseram sim ao Senhor Jesus Cristo, mas elas não foram cheias do fogo, foram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo significa o que? Ele passou a habitar dentro de você, passou a habitar dentro dessas pessoas, aleluia, através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo, através da confissão dele, do posicionamento deles. Mas nós observamos que essas pessoas, aleluia, ao mesmo tempo, aleluia, mesmo sendo 500 pessoas que estavam ouvindo a pregação de Jesus, nós observamos que essas pessoas não foram todas. O texto é bem claro. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio da multidão, ora, multidão junta, era de quase 120 pessoas, disse, varões e irmãos, aleluia, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que o prenderam de Jesus. Prenderam a Jesus. Observa, o Espírito Santo guiou o apóstolo Pedro. Até no momento antes dele ser cheio do fogo, ele já estava falando de forma diferente. Ele lembrava das escrituras. Mas observe, para que vocês compreendam que é algo extraordinário que o Espírito Santo está pedindo para eu compartilhar com vocês. Quando nós decidimos, assim como aconteceu com eles creram na palavra, confessaram a Jesus, eles receberam o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo passou a habitar dentro deles, assim como nós. Mas, e aí a permanência dele, para alguns, de 500 pessoas, permaneceram 120, as 500 se preocuparam, das 500, os restantes se preocuparam, ah não, mas está demorando demais, tá isso demais, começaram a murmurar, não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, se ocuparam com as coisas do mundo, se deixaram ser ludibriados pelas coisas do mundo, mas até dentro da igreja existem pessoas ludibriados, enganados, enfeitiçados pelas coisas do mundo ainda dentro da igreja e não permite o trabalhar do Espírito Santo. E quantos lugares, quantas pessoas estão frias, e dizem ser ter o Espírito Santo, ele está lá sim dentro da pessoa. Mas quem domina não é o Espírito Santo. O que lidera a vida dessa pessoa não é o Espírito Santo, mas sim elas mesmas. Porque existe um momento, querido, que acontece aqui. Ser cheio do fogo do Espírito Santo, diferente de ser cheio do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito, aleluia, nós ainda temos o domínio da nossa carne. Você precisa compreender que o Espírito Santo está mandando dizer para vocês. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando ele passa, o que significa o que, Claudiane? Significa que ele passa a habitar dentro de nós. Ainda temos o domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre o nosso ser. Mas com o fogo do Espírito Santo, querido, nada abala mais. Nós somos totalmente liderados pelo Espírito Santo. Totalmente, assim como os discípulos. Eles eram tão cheios do fogo do Espírito, aleluia, foram tão cheios que eles não se importavam em morrer. E cadê a geração hoje que anseia ser cheio do Espírito Santo, aleluia, do fogo do Espírito Santo, aleluia, mas além de ser cheio do fogo do Espírito Santo, eles precisam também se posicionar para com o Espírito Santo. Porque dizer sim ao Senhor Jesus Cristo e ser cheio do Espírito Santo, aleluia, e deixar ele habitar dentro de você, tudo bem, ele está aí.
Ele já disse sim, você já disse sim. Então agora que você vai dizer sim para ele, diferente. Vai dizer assim, ó Espírito Santo, o Senhor já habita aí dentro de mim, então eu já estou cheio de ti. Então dentro de mim habita o Senhor. Se eu creio na tua palavra, então eu estou cheia do teu Espírito. Porque a palavra dele não volta vazia. A palavra faz aquilo que lhe apraz. Ela purifica, liberta e transforma. Mas, Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda para que eu venha ser cheia do fogo do Espírito Santo, cheio de autoridade, ousadia, determinação. E cheio, automaticamente cheio e cheia do poder que vem do próprio Altíssimo, para que tudo aquilo que o Senhor quer fazer usando a minha vida venha se concretizar, assim como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Porque os discípulos foram cheios do fogo do Espírito. E eles precisavam, aleluia, dessa autoridade. Eles tinham autoridade no nome de Jesus, tinham. Mas eles precisavam entender o que significa autoridade. Porque até ser cheio do fogo, querido, ensinava a eles de uma forma diferente. Eles compreenderam algo totalmente diferente daquilo que os outros não compreenderam. Daquelas 500 pessoas, aquelas pessoas que ficaram longe. Das 120 pessoas, essas 120 compreenderam a dimensão espiritual. No sentido de que é algo muito mais além. Muito mais além do que nós venhamos a enxergar. Que é algo muito mais profundo na intimidade e na comunhão com o Senhor. E assim, dentro das congregações, não fazem isso, não buscam isso. E acham que falar em línguas, queridos, em línguas é um dom. Mas aí é o que eu acho impressionante, as línguas é um dom extraordinário. Mas é para edificar a própria pessoa. Sim, para edificar a própria pessoa. Mas quando chega aqui, em Atos dos Apóstolos 2, eles foram cheios de línguas, repartidas de fogo, aleluia. São outras línguas. São variedades de línguas. Não é o dom de línguas, é a variedade de línguas, porque existe o dom de línguas e existe o dom de variedade de línguas. Quando você se rende para Jesus, você pede, Senhor, que eu venha ser batizado no Espírito Santo. Não, você já está batizado no Espírito Santo. Você tem que pedir, Senhor, que eu venha falar em línguas. Ou você fala ao Senhor, Senhor, que eu recebo o dom de línguas. Porque o dom de línguas, queridos, existe o dom de línguas e existe o dom da variedade de línguas. Da interpretação de línguas. Você está entendendo a diferença? Existe o dom de línguas. Existe o dom, aleluia, da variedade de línguas e existe o dom, aleluia, da interpretação de línguas. Existem 3. Então, cadê as pessoas para pedir? Tem pessoas que pediram assim, o que eu venho falar em línguas. Em línguas, assim, o que eu venho ser cheio do teu Espírito. Queridos, eles estão pedindo o dom do Espírito Santo. Que dom é esse, Claudine? De falar em línguas. E quando as pessoas se rendem a Jesus, elas se posicionam, aí elas anseiam tanto para falar em línguas, e aí o Espírito Santo batiza elas. Um tempo determinado por ele, assim como ele achar necessário. E aí elas são batizadas em línguas. Mas a variedade de línguas é totalmente diferente. É um fogo totalmente diferente. É o fogo do Espírito. E a variedade de línguas é um dom, aleluia, que precisa, aleluia, você pedir. E que se o Senhor permitir, mediante das suas renúncias, ele entregará. Lembrando que o dom de línguas é para edificação de você mesmo. O dom de línguas que você recebe para falar em línguas, falando em línguas. Você está falando, você está edificando dentro de você. Mas a variedade de línguas não é para você. A variedade de línguas são para que você venha ser instrumento do Senhor para falar para outras igrejas. E assim você tem que pedir a variedade de línguas e também você tem que pedir a interpretação de línguas. São 3 diferentes, queridos. São totalmente diferentes. E é uma profundidade que o Espírito Santo está me direcionando para você entender. Que dentro das igrejas não falam. Existem 3 dons de línguas. Existe o dom de língua, vou repetir. O dom de língua, aleluia, de línguas. O dom de variedade de línguas. E existe o dom de interpretação de línguas. Existem pessoas que só estão batizadas no dom de falar em línguas. Isso aí é para edificação dela mesma, do espírito dela.
Mas a variedade de línguas, o dom da variedade de línguas não é para edificar ela. Sim, o Senhor usa para edificar ela, sim. E ajuda a edificar o nosso espírito, sim. Mas é para as outras pessoas. Para edificar a vida das outras pessoas. Como, Claudiane? Como assim para edificar a vida de outras pessoas se a própria palavra fala? Queridos, porque no momento que o dom de variedade de línguas é usado com a interpretação, os dois juntos vai revelar os mistérios de Deus. Os dois juntos vai revelar o mistério daquilo que tem no coração do Pai. Daquilo que o Pai está querendo falar à igreja. Você está entendendo? Então não adianta as pessoas só falar em línguas normais, como elas foram batizadas, porque elas estão edificando só para ela. Mas se elas anseiarem pelos dons de variedade de línguas, aleluia, elas precisam pedir também, aleluia, a interpretação, para que venham ser juntas, aleluia, e quando você chegar aleluia, e começar a falar em variedade de línguas, aleluia, você ao mesmo tempo, como o Espírito Santo mesmo já direciona, é assim que Deus está falando, ele já vai direcionando e você vai repetindo a variedade de línguas, aleluia, e ao mesmo tempo a interpretação. Mas também o Espírito Santo pode fazer o quê? Você falando em línguas, os dons de variedade de línguas, e Deus usa outra pessoa se por acaso essa outra não tem a interpretação. Porque é algo que o apóstolo Paulo deixa bem claro sobre isso, tá, gente? Mas não vamos nos abster nessa parte de línguas. Mas é uma das coisas que você precisa entender para receber esse algo extraordinário, que seria realmente os dons. Os dons, porque por isso que o Espírito Santo me direcionou, que seriam os dons abertos. E não só tem as variedades de línguas, não tem as interpretações de língua, porque, não, vou repetir novamente, o dom de falar em línguas é algo, um presente de Deus. É um presente para todo ser humano que já se rendeu a Jesus. Todo filho e filha, para que venha edificar o seu espírito, para que eles venham aprender a ter comunhão e se aprofundar mais. Mas a variedade de línguas e a interpretação já estão ligadas a dons ministeriais que precisam ser levados para gerações e para outras pessoas. Porque os outros dons, queridos, não é por causa de você, não. É por causa do ministério. É para a obra do Senhor. Todos os outros dons que aparecem, que o apóstolo Paulo deixa bem claro, aleluia, é para a obra do Senhor. E você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. E tem pessoas que não compreendem, tá? E quando nós somos batizados no fogo do Espírito, assim como aconteceu com os discípulos, aleluia, algo de extraordinário aconteceu com eles. Os dons espirituais, que são esses dons para, aleluia, edificação, aleluia, do povo, aleluia, foram abertos. Esses dons espirituais foram totalmente abertos. Vocês lembram lá em Gênesis que o Senhor mudou as línguas? Vocês lembram que as línguas que eu estou falando é o idioma? É idioma mesmo, tá? E aí, quando Deus mudou, existiu essa barreira dentro da sociedade, tá? Onde nós sabemos que é difícil compreender hoje se a gente tem um conhecimento de estudo. Fazer um curso de algo. Mas nós sabemos que o Espírito Santo pode sim, aleluia, pode não, ele tem todo o poder para nos ajudar. Claro que podemos fazer a nossa parte, buscamos cursos, e aí quando nós buscarmos cursos, aleluia, ele abre o discernimento e abre muito mais para que venhamos a compreender e amadurecer. Mas vamos lá para que você compreenda. Nos dons espirituais estão vários dons espirituais que estão destinados à igreja, ao ministério, à obra do Senhor, para a vida das pessoas. E não é para você. É sim sobre você, mas é de Deus, pertence ao Senhor, tá bom? Aleluia, que muitas das pessoas não entendem, porque quando recebem os dons, elas usam para elas mesmas, mas não são para elas. É de Deus, pertence ao Senhor, mas para ajudar as outras pessoas, tá? E quando aconteceu esse algo extraordinário na vida dos apóstolos, dessas 120 pessoas que não só foram os apóstolos, tá? Mas foram outras pessoas, estavam alguns da família de Jesus, tá? Os seus irmãos, suas irmãs, a própria mãe de Jesus, deixa bem claro aqui no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Então, não só esses, mas outras pessoas que permaneceram fiéis, unânimes na busca, aleluia, pela presença do Senhor. Orando, aleluia, renunciando às suas vontades, seus deleites, aleluia, e sendo realmente direcionado pelo Espírito. Mas nós podemos observar aqui que das 500 pessoas permaneceram só 120, as outras viveram sua vida do jeito que eles achavam, vivendo, visitando, provavelmente. E assim acontece hoje.
Agora essas daqui, elas receberam o poder, o fogo do Espírito. Porque elas se posicionaram. E existem pessoas, queridos, que estão se posicionando para com o Senhor. Para receber esse fogo. Para receber esse fogo. Ou seja, esse fogo é o poder. É o poder do Senhor. É o poder, aleluia, da vida. Para que venham as pessoas verem milagres e prodígios. Daquilo que o próprio Deus já faz e continua fazendo. Porque ele não mudou, querido. Ele permanece ontem. Aleluia, ele permanece ontem, hoje, para sempre. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou. O problema é que as pessoas não buscam da forma correta, não fazem da forma correta, não agem da forma correta, não busca, aleluia, intimidade com o Espírito Santo, não pergunta a ele aquilo que tem que ser perguntado, acha que conhecimento, aleluia, humano é o que traz, aleluia, revelações. Conhecimento humano não traz revelação nenhuma, queridos. A revelação vem do Senhor, a revelação vem do Espírito Santo, ele que conhece o coração do Pai, porque ele é o Pai. Ele é proveniente do Pai. Agora eu e você somos falhos e ele que revela os mistérios de Deus. Mas o que eu acho lindo e extraordinário, aleluia, que para que venhamos a ser cheios do fogo, precisamos agir de forma, aleluia, totalmente diferente como esse povo. Essas 120 pessoas, elas se posicionaram de forma unânime, juntas, sem se preocupar, aleluia. Quando eu digo se preocupar com as coisas desse mundo, não quer dizer que elas não comiam, não quer dizer que elas não cuidavam da casa, não quer dizer que elas não faziam as suas obrigações, elas faziam, queridos. Mas elas sempre se dedicavam o seu tempo para estar com, aleluia, com seus irmãos e ao mesmo tempo na comunhão com o Senhor. Essas pessoas permaneceram juntas, aleluia, para ser cheios, eles permaneceram unidos, aleluia, para o derramado do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Vocês precisam compreender mais algo ainda. Que para ser cheio, aleluia, além de ser abertos os dons espirituais, aleluia, vocês precisam estar unidos e estar em alinhamento. O que seria estar unido no mesmo Espírito? Como essas pessoas, elas estavam em alinhamento com o Espírito. Elas estavam em alinhamento com o Senhor. Obediência da palavra, elas estavam orando, elas estavam cuidando da sua casa, elas estavam fazendo aquilo que lhe era certo. Agindo sem mentira, andando na verdade que é a palavra é Jesus. Elas permaneceram fiéis, acreditando dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, acreditando na palavra e andando segundo aquilo que Jesus ensinou. Agora, muitas delas se desviaram, muitas delas se afastaram, muitas dessas, aleluia, pessoas se afastaram e não permaneceram. E essas pessoas não foram cheias do fogo do Espírito, porque permaneceram frias, permaneceram afastadas. Porque eu vi quando Jesus está aqui, quando muitas das pessoas dizem assim, não, eu só acredito vendo, tá feito Tomé. Mas Tomé aprendeu a lição. E ele estava aqui entre esses homens aqui e essas mulheres. Ele aprendeu a lição quando Jesus toca aqui, Tomé. Toca aqui na minha mão, no meu lado. Para que você venha ver. Para que você venha ver e não desacreditar. Porque felizes são aqueles que sem ver acreditam. E nós somos essa geração que não vimos o Senhor como esses apóstolos, que não andaram com Jesus como esses apóstolos, mas o mesmo Espírito que habitava lá, habita aqui. É o mesmo, queridos. E o que faz a separação, o que faz a distinção? As próprias pessoas. As próprias pessoas fazem essa separação. Separam-se de igreja. Uma igreja querendo ser melhor do que a outra. Aqui não, queridos. Eles estavam unidos no mesmo propósito, unidos numa mesma finalidade, no mesmo, aleluia, reino, em busca do mesmo reino, em prol do mesmo reino. Eles estavam unidos, em comunhão, sedentos pela presença, sedentos em obedecer a palavra e os ensinamentos que Jesus ensinou. E mesmo em afrontas, queridos, que provavelmente eles passaram. Porque no momento que eu digo a vocês que eles passaram afrontas, porque das 500 só permaneceram 120. Então passaram por situações difíceis. Passaram por situações complicadas naquele tempo. E não quer dizer que não venhamos a não passar. E aqui reflete o povo de Deus hoje. São as pessoas que ouvem a palavra, se rendem a Jesus,
são cheias do Espírito, porque o Espírito Santo passa a habitar dentro da pessoa. Mas, aleluia, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, em vez de se posicionar para com ele, para ser cheio do fogo, do poder, receber aquilo que o Senhor já entregou para cada um. Nas regiões celestiais aqui, precisa só tomar posse. Tem pessoas que botam o Espírito Santo de lado, no cantinho, e são dominadas pela sua própria vontade, dominadas pela sua própria carne, e não liderados pelo Espírito Santo. Porque para ser liderados, queridos, o Espírito Santo faz o quê? Batiza você com fogo. Para ser liderados, aleluia, para ser liderados, você, aleluia, liderado pelo Espírito Santo, você é batizado com fogo. É um fogo extraordinário, querido. E que ninguém te para. E por esses dias, se você anseiar, se você desejar, é para quem crê, para quem quer. Por esses dias, se você clamar e pedir a Deus, jejuar e orar aos céus, aleluia, por esses dias você será também batizado com o fogo do Espírito Santo. Agora você precisa crer, você precisa querer, porque eu posso declarar sobre a tua vida, você vai ser cheio do fogo do Espírito, glória a Deus, mas você precisa também tomar posse. Você precisa se agarrar com essa promessa, porque não é sobre mim, é sobre a palavra, é a palavra dele, é sobre a palavra, tudo é por ele e para ele são todas as coisas. No momento que nós somos cheios do fogo do Espírito Santo, passamos a cada vez mais viver uma vida diferente. E um alinhamento que começamos a ter, um posicionamento, o alinhamento está sobre o posicionamento. É abandonar tudo aquilo que é de errado, abandonar tudo aquilo que está de tudo troncho na nossa vida. Aleluia. Diferente das outras pessoas que permanecem agindo da mesma coisa, do mesmo jeito. São aquelas pessoas que estão com o pé no mundo, com o pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja, pé no mundo, pé na igreja. E não se posicionam verdadeiramente. Mas você que se posicionou, aleluia, que você todos os dias, a todo teu jeito, mesmo se não falha, mesmo dizendo, Senhor, me ajude. Mas você tem tentado se alinhar com o Senhor. Você tem se posicionado em obedecer a sua palavra. E aí, quando você ser cheio desse fogo do Espírito, será revestido de você uma autoridade sobrenatural. Uma autoridade, queridos, que assim como Pedro se levantou em meio àquele povo todo, e foram mais de 3.000 almas. Uma autoridade, queridos, sobrenatural. Uma autoridade, queridos, que, aleluia, era necessário sobre eles, para que viesse a ser espalhado o Evangelho de Cristo sobre todas as nações e todos os lugares. Primeiro em Jerusalém, para depois os confins da terra. Deus tem levantado remanescentes, pessoas que anseiam ser batizadas, ser cheios. Batizadas, queridos, com os dons de línguas, mas ao mesmo tempo ser cheios do fogo do Espírito Santo. Pessoas que anseiam, queridos, a ser transbordantes da glória do Senhor. Não para, aleluia, soberba nossa, não soberba do homem, mas sim, aleluia, para engrandecer esse Deus lindo, porque eu repito para você, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Não conhecemos nada, não sabemos nada, e aquilo que se é revelado, aleluia, é pertencente ao Senhor. E tudo aquilo que o Senhor entrega, aleluia, continuamos sendo pessoas indoutos, pessoas que não entendemos totalmente. Quem tem todo saber, todo conhecer é o Senhor. Nós somos falhos e devemos entender e nos posicionar mediante isso. É observar dentro de nós e dizermos assim, Senhor, somos falhos, somos imperfeitos, mas estamos aqui disponíveis para que venhamos a ser como Pedro, ser como uma dessas 120 pessoas que se posicionaram, que andaram em alinhamento contigo, abandonando os prazeres antigos, abandonando tudo aquilo e não deixando se corromper com os deleites, com os prazeres, aleluia, com manjar. Oh, queridos, assim como Daniel não se contaminou, Daniel recebeu, queridos, recebeu esse fogo extraordinário, porque era revelações em cima de revelações, meu. Era algo extraordinário na vida de Daniel. E ao mesmo tempo, quando você
Você é batizado, quando você é batizado com o dom de língua, aleluia, você começa a perceber que você começa um pouco mais sensível com o Espírito Santo, mas ainda continua andando um pouco na carne. O Espírito Santo fala assim, você ainda é teimoso. Eu digo por experiência própria, tá? Eu, muitas das vezes, vou ser sincera, o Senhor diante de Deus, tá? Aqui é testemunho para contar. Quantas das vezes eu, buscando a presença, o Espírito Santo mandava fazendo algo, eu não fazia, eu fingia como se não estivesse ouvindo. Por quê? Porque eu estava andando na carne, querido, muitas das vezes. E eu digo para você, aleluia, o Senhor quer, aleluia, que venhamos a andar no Espírito. Que venhamos a dar passo e passo, um após o outro, no Espírito. E não andemos pela nossa carne, porque a carne é a morte. A carne é o pecado. A carne é a transgressão. A carne é a iniquidade. Mas andar no Espírito te leva a estar mais próximo de Deus. Andar no Espírito te leva à comunhão com Deus. Andar no Espírito te leva às profundezas do coração de Deus. E você, quando você é batizado, aleluia, cheio, aleluia, com o fogo do Espírito Santo, aleluia, começa essa sensibilidade que você tinha antes, de ouvir, mas muitas das vezes andar na carne, é totalmente diferente agora. Porque no fogo do Espírito, algo de extraordinário acontece. A sensibilidade, aleluia, a voz do Espírito se torna tão intensa, tão intensa, tão intensa, que você não consegue desobedecer. E que se por acaso você vier a desobedecer, você cai de joelho e pede perdão. De uma forma tão intensa, tão intensa, tão intensa. E eu digo pra você, querido, que não consegue desobedecer mais. É algo muito forte. Não consegue, não consegue. Mesmo que venha a desobedecer, mas já vai pedir perdão. Mas é algo intenso, queridos. Porque assim como acontecia. Você lembra de o apóstolo Paulo? Lá em Atos, lá em Cornélio. O Senhor abriu a visão dele, ele viu um monte de animais, quadrúpedes, um monte de animais. E o Senhor revelando para ele, vai Pedro, mata e come. Pedro, Senhor, eu não vou comer essas coisas imundas e sujas. Mas o Senhor mata Pedro e come. Mas Senhor, e aí foi 3 vezes. E ele depois compreendeu. Você precisa compreender esse algo extraordinário. Deus nos levantou para gerações, aleluia, essa geração agora. E essa geração é a geração que Pedro estava vendo. São nações, são nações, são nações. Aqueles quadrúpedes, aqueles animais que aos olhos dos judeus eram sujos, impuros, aleluia. São para essas pessoas que Jesus nos chamou. São essas pessoas que nós precisamos levar. Por isso que muitas das vezes você sente o chamado para missões. Por isso que você muitas das vezes sente-se algo intenso dentro de você. E que você hoje ainda não compreende. E Deus está explicando um pouco para você hoje. Para que você venha compreender esse algo extraordinário. Para que você venha entender. Nós nascemos para, aleluia, apregoar, para pregar, para falar do Evangelho de Cristo a toda criatura. E as criaturas, queridos, são nações. São pessoas que precisam de, aleluia, de ajuda. Que assim como o Senhor enviou ajuda para você, aleluia, e você está aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, não é por causa de mim, mas sim a palavra dele. Você está aqui, aleluia. Essas pessoas anseiam também. E mesmo que a sua aparência seja de imundícia, de pecado, seja de idolatria, seja daquilo que está de errado na vida dela, é porque ela não conhece outra coisa. Elas não foram ensinadas, não foram doutrinadas, não foram mostradas a verdade, você entende? E que precisa de alguém guiados, liderados pelo Espírito Santo com fogo. Não com o cheio do Espírito, mas sim com o fogo do Espírito. Um fogo, querido, extraordinário. Para levar a essas nações o verdadeiro evangelho. Porque para ser cheio do fogo do Espírito Santo, precisa se posicionar. Mas ao mesmo tempo, precisa suportar. Suportar aquilo que vai passar, porque os discípulos passaram por muita coisa. Cláudia, mas eu tenho medo, mas queridos, maior é o que está conosco. Não adianta fugir do nosso chamado. E se você está aqui, se você está ouvindo essa palavra, é porque você, aleluia, o Senhor está convocando você. É você mesmo.
Se você está aqui, aleluia, é porque Deus está dizendo assim, é você que eu chamei. É você que eu escolhi. Porque existem pessoas que vão permanecer só cheias do Espírito. São pessoas que, assim, daquelas 500 pessoas que voltaram a sua vidinha, aleluia, mas só foram 120 que foram cheias do fogo. Porque das 120, aleluia, as outras permaneceram sua vida, mas creram na palavra. Eu creio que sim. Porque a palavra do Senhor foi espalhada. Mas você precisa compreender esse algo. Você precisa entender esse algo extraordinário. Deus te escolheu. Não adianta fugir. Você pode se ocupar com qualquer outra coisa dessa terra. Você pode tentar, aleluia, se distrair com qualquer coisa da terra. Aquilo que traz alegria para você, momentânea, claro. Mas a alegria suprema, a alegria da tua alma, do teu espírito, de todo o teu ser. Que a paz, que a alegria, ela vem junto com a paz. Você só vai sentir quando você se posicionar para com o Senhor verdadeiramente, para ser cheio do fogo. Porque esse fogo não é para todo mundo. Esse fogo para algumas pessoas que realmente querem. É para algumas pessoas que se posicionam. É para algumas pessoas que dizem assim, Senhor, eu sei, Senhor, eu quero esse fogo. Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver mais a tua presença. Eu quero sentir mais a tua presença. Eu quero presenciar. Eu quero sentir. Olha, queridos, é algo extraordinário. As experiências que vocês vão ter se você se posicionar para ser batizados com fogo. Assim como os discípulos presenciaram. Paralíticos, aleluia, muitas das pessoas, espíritos imundos e muitas coisas. Mas você precisa compreender que não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele, é sobre ele. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é por ele, para ele são todas as coisas. E no momento que tudo isso acontece, o fogo do Espírito é derramado sobre você, você começa a entender mais e mais. E o que eu acho lindo também, que para que venhamos a ser cheios, aleluia, além de estar unidos no mesmo Espírito, estar andando em alinhamento, em posicionamento com o Senhor, nós passamos, aleluia, a adquirir do Senhor a autoridade, nós passamos a adquirir os dons espirituais abertos, nós passamos a ser sensíveis de forma mais intensa, como eu já disse para vocês, mas você precisa entender. Tem mais 3 coisas que é necessária que você venha compreender. Obediência à sua palavra, fundamental. E se você não obedecer, querido, tudo isso que eu falo, vou falar para vocês e continuar falando, não vai adiantar de nada. Se você não obedecer a palavra do Senhor, quem é a palavra do Senhor? O verbo que se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus Cristo. Se você não crê, se você não obedece a sua palavra, tudo isso que está sendo entregue para você, está adiantando de nada. Você precisa obedecer. E obedecer, querido, é praticar a palavra. Praticar é colocar ela em prática em toda a tua vida, tua maneira de ser, tua maneira de agir, tua maneira de vestir, tua maneira de falar, tua maneira de olhar o mundo, tua maneira de olhar as pessoas. É realmente colocar ela em prática. Mas, Claudiana, é difícil. Você pode sim. É difícil sim, mas não é impossível. O Espírito Santo habita dentro de você e você pode sim fazer isso. Agora, acabe você ter um posicionamento. Para que você venha ver se algo extraordinário, você precisa observar todo o ensinamento de Jesus. Você agarrar e crer. E confiar que tudo isso irá acontecer. Aleluia, porque Jesus disse, mesmo assim, João, aleluia, capítulo 14, aleluia. João, capítulo 14. Deixa eu ler para vocês aqui. E o versículo 12 que diz assim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo assim, olha, não quer dizer que aquilo que eu vou entregar para vocês vão ser maiores do que eu. Não, é porque vocês vão ter mais tempo. Eu não tenho muito tempo. Porque eu não vim para isso. Ele disse assim, olha, ele quis dizer o quê? Olha, eu não vim para curar só o corpo, assim, não. Eu vim para salvar vocês. Eu vim fazer uma obra muito maior do que essa, daquilo que eu estou ministrando. Aqui eu estou dando só, aleluia, início
mostrando a vocês, instruindo a vocês, estou mostrando na faculdade para vocês. É vocês que vão viver na prática. Assim como eu já enviei vocês na vida daquelas outras pessoas que eu já enviei vocês. E assim fala no texto lá. Aleluia. Glória, vamos lá. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Tem que ser entregue. Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando aos seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí talvez você possa se perguntar, mas Claudiane, como foi que os discípulos receberam poder se eles não tinham, se eles não eram cheios do fogo do Espírito e que eles não foram cheios do Espírito ainda? Jesus não tinha soprado sobre eles. Jesus não tinha ressuscitado. Oh, queridos, mas ali o verbo estava lá. O porquê que eles foram? Por causa da palavra. Você está entendendo? Por isso que eu estou dizendo para vocês que você precisa obedecer a palavra. Porque a palavra, queridos, ela que vai desencadear tudo, aleluia, aquilo que Deus quer na tua vida. Para que você venha a ser o instrumento pelo qual Ele quer que você venha a ser. Foi a palavra, o verbo que se fez carne que falou, vocês estão cheios, vocês vão ser revestidos de poder. E aquilo que Ele declarou, aquilo que Jesus falou, porque Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, foi sobre eles. Mas eles fizeram aquilo que tinha que ser feito, como teste do Senhor, como estágio, tá? E mediante a faculdade, porque a faculdade é assim. Nós estamos aprendendo na parte teórica e depois entramos no estágio, que seria um pouco na prática. Depois continuamos também na parte teórica, que assim como aconteceu com eles viveram a prática na parte de estágio, né? Um pouquinho do estágio, é um estágio, eles foram com medo, receosos, um pouquinho mais ou menos assim, eita Jesus, vamos lá, foram meter a cara e foram. Mas eles foram pela palavra, a ordem da palavra. E quando a palavra proferiu que vocês vão ser revestidos de poder, vocês estão cheios de poder sobre espíritos imundos para curar os enfermos e tudo, aleluia! Eles foram pela palavra que foi dada para ele. E a palavra é o próprio verbo que se fez carne. E o Espírito Santo acompanhou eles. O Espírito Santo acompanhou eles e realizava todos os milagres e prodígios pela palavra do Senhor. Pelo verbo que se fez carne, pelo nome que está sobre todo nome. Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei. Rei, Senhor, glória a Deus. Mas você precisa compreender. Foi pela palavra. Por isso eu falo, eu repito. Se você não obedecer a palavra e se dizer assim, mas tem coisas, Claudiane, que eu acho tão assim, né, desnecessário, tão intenso. Oh, queridos, não tentem mudar a palavra é a palavra. Já foi decretada, é a palavra, o verbo que se fez carne. É como se você não estivesse crendo no próprio Jesus. Quando você, aleluia, fica questionando a palavra, é como se você não estivesse acreditando no próprio Jesus. Ele é a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. João deixou bem claro por isso. Todas as coisas foram feitas por ele. Foi Jesus. Jesus é a palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O Espírito pairava sobre as águas lá do abismo. O Espírito pairava. Mas, aleluia, significa que o Espírito Santo não tem poder? Não, querido, ele tem sim. Mas ele realiza mediante a palavra. Enquanto a palavra não foi declarada, enquanto a palavra não foi dita, aleluia, o Espírito Santo permaneceu, o Espírito Santo de Deus permaneceu pairando. Mas no momento que a palavra foi declarada e disse Deus, ali aparece Jesus, haja luz, queridos, houve luz. E assim foi decretado, é assim na minha vida e na tua. Você precisa entender, obediência à palavra é fundamental. E não tente dizer, isso e aquilo. Cuidado também com as congregações. Cuidado com as congregações. As congregações, queridos, o que elas fazem? Aleluia, distorcem a palavra, assim como os fariseus, tá bom? E, como eu já disse para vocês, é viver na obediência,
aleluia, na comunhão com o Senhor, mas na obediência fundamental da palavra, para que você venha viver esse destravar e esse extraordinário, tá bom? Vamos lá orar em nome de Jesus. Eu oro daqui, você ora daí. Aleluia. Não esqueça de compartilhar, aleluia, para outras pessoas. Vou colocar aqui, salvo aqui no Instagram e vou colocar também lá no YouTube, salvo para todos que quiserem assistir, tá bom? Nem se preocupe. Agora eu gostaria que vocês compartilhassem para que outras pessoas venham ser edificadas. Não é sobre mim não, queridos. Olha, todas essas redes sociais, por mim eu não tinha nenhuma, mas o Senhor não deixa, tá? Então temos que ser um instrumento dele para pregar o evangelho. Então, da minha boca só sai o quê? A palavra de Deus. Então, automaticamente eu vou entregar aquilo que ele coloca em mim, aquilo que ele manda eu abrir a minha boca. Então, no momento que todas as redes sociais do Instagram, Kawaii, o TikTok, todas essas redes sociais, o YouTube, Telegram, tudo isso é do Senhor. Eu já consagrei tudo ao Senhor, tá? E como eu já disse, por mim eu nem existia. Mas o Senhor disse assim, não é o que você quer, sou eu que quero, sou eu que escolhi, é você que tem que obedecer. Então eu estou obedecendo a voz do Senhor. E todas essas redes sociais são todas consagradas ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Todas as coisas é para o Senhor, tá bom? E aí o que é que acontece? Você compartilhando, outras pessoas vão ouvir. Porque como eu disse para vocês, são nações, são pessoas que precisam ouvir. São pessoas que precisam ser alimentados, ser transformados pela palavra. Não sou eu que faço, não é você que faz. Mas sim, aleluia, quem é que faz? É o Espírito Santo, é a palavra que liberta, tá? Mas vamos lá orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Outra coisa que o Espírito Santo está pedindo para avisar vocês. Não esqueça que no mês de outubro vou abrir a mentoria, tá? E se você quiser, a mentoria está destinada para as pessoas que querem libertação de alma. Aleluia, que está, aleluia, precisam de quê? De transformação, cura interior, tá? Então é algo extraordinário. Depois eu vou colocar no Instagram, tá? No feed, nos stories, tudo direitinho para que você venha compreender. Aleluia, essa profundidade. Mas tudo isso, essa cura é direcionada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo me direcionando à luz da palavra. Aleluia, à luz da palavra. Glória a Deus. E você precisa viver também. Assim como eu estou vivendo e o Senhor está fazendo comigo, tá? Eu gosto de compartilhar tudo aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Tudo aquilo que eu estou passando. A gente sabe o melhor testemunho? Sabe, os melhores testemunhos são aqueles vividos. Aleluia, você vive a palavra. Aleluia, você está vivendo a palavra. Então, eu digo para você, tudo aquilo que, aleluia, o Senhor vai me direcionar nessas mentorias, é aquilo que o Senhor, aleluia, Ele me disse. Estou vivendo, estou passando. Aqui que eu estou falando para você, também é o que estou vivendo, tá? Aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho, de pregar a verdade, tá? Aleluia, porque muitas das coisas as pessoas pregam a palavra, mas são, aleluia, pessoas que não entendem. E aqui, queridos, não desmerecendo ninguém, mas é porque as pessoas precisam se aprofundar mais com o Senhor. Porque não é só pregar a palavra, mas ser íntimo dele. Porque ele quer, aleluia, que venhamos a falar da palavra dele. Qual o mais importante, queridos? Falar da palavra ou ter intimidade com a própria palavra? O Senhor quer que você tenha intimidade. Porque para falar da palavra, você precisa ser íntimo da palavra. Você está entendendo? Aleluia. Vamos lá, em nome de Jesus, glorifica esse Deus. Vamos orar? Eu oro daqui, você ora daí, em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu entrego, Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão aqui, que vão ouvir depois, ó Pai. O Senhor sabe quem são as pessoas que o Senhor mesmo vai direcionar no nome de Jesus Cristo. Te entrego esse altar de reverência e de adoração no teu nome, Senhor Jesus. Porque tudo é teu, a honra é tua, a glória é tua, o poder é teu, Pai. Oh, Pai amado, tudo pertence a ti. A honra é tua, Senhor. Exaltado é o teu nome, Senhor. Tudo é por ti, para ti são todas as coisas. Oh, Pai amado, te entrego esse altar. Cura, restaura, liberta, transforma e liberta esse teu povo, Pai, de tudo aquilo que está impedindo deles enxergar cada vez mais a tua palavra verdadeira que liberta, cura e restaura, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. E você diz amém. Que Deus continue abençoando cada vez mais. Aleluia. Que Deus, aleluia, derrame sobre você esse algo maravilhoso sobre a tua vida, que é o fogo do Espírito. Aí antes de encerrar, o Senhor manda ler, né? Aleluia. Número 6, porque é fundamental ler. Ou seja, declarar, né? Declarar número 6.
Número 6, capítulo 6, versículo 24 a 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se você diz amém aí, onde você está, você declara amém. Significa que eu recebo, Senhor. Eu recebo essas bênçãos pela tua palavra. Eu recebo essas bênçãos declarando pela tua palavra. Não é questão de mim, queridos. É a palavra do Senhor que estará sendo derramada sobre você em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Um grande abraço e fique na paz do Senhor.